O Flamengo chegou num acordo, segundo a apuração dos amigos, o Flamengo chegou a um acordo com o Vinha. E agora está por detalhes finais para a assinatura do contrato. Então, a gente que está aí nesse meio, vendo essas negociações, é só se der um problema muito grande nesse final de contrato, que o Matias Vinha não vai ser jogador do Flamengo. Já é tratado com muito otimismo, então, o Vinha como uma contratação do Flamengo para a temporada, revisando para assinar o seu contrato, então, como novo jogador. Essa boa baita contratação. Esse é um tremendo jogador. Eu acho que ele é o jogador disponível aí no mercado, talvez mais parecido com o Felipe Luiz. De lateral construtor, que tem bom passe. Na seleção até tem jogado como zagueiro, com o Bielsa. O Bielsa já escalou ele de lateral com o Matias Oliveira de zagueiro e já fez o contrário também com o Matias de lateral e o Vinha de zagueiro. Eu acho uma baita contratação do Flamengo. Esse jogador é... Eu acho assim, ele é um lateral que se encaixa com o conceito de lateral que o Tite gosta de usar e otimizar, né? Isso. Eu acho que é um lateral que vai te dar estabilidade defensiva para as peças de frente jogarem. E vindo o Vinha, tem até um trava-línguazinho, vindo o Vinha, eu acho que o Ayrton Lucas corre um risco sério no time titular do Flamengo. É uma primeira opção. Não chega para ser sombra só. Eu acho que o Vinha ameaça a titularidade do Ayrton. Eu acho que sim. Temos valores, até pela característica. Temos valores. Interessante. Acho que ele atropela a titularidade. Eu acho que ele vem para ser titular. Não sei se atropela. Eu não usaria esse termo, mas eu acho que ele é favorito nessa corrida. Atropelo, eu acho que atropela a titularidade. Eu acho que é uma disputa franca, Você cara. não investe 8 milhões, é isso? Que 8 milhões de euros mais 1 milhão. 8 milhões de euros na apuração dos amigos. 8 milhões de euros mais 1 milhão em bônus. Mas é que o Ayrton também não foi barato. Então, assim, tá lá. O Ayrton foi um lateral de seleção até outro dia. Eu acho que é uma disputa franca. É que o Ayrton... Eu também. Eu acho que é uma disputa franca, mas Vinha, pra mim, agradam mais ao cara que toma a decisão. Eu gosto muito do Ayrton Lucas, mas o Felipe Luiz, comparado ao próprio Ayrton Lucas e ao Vinha, era um jogador completamente diferente, especial, porque ele era um armador, porque ele é um cara que pensava jogo, porque ele tinha leveza, ele trazia essa leveza para o jogo do Flamengo. O Ayrton Lucas sempre foi um jogador de corredor, um jogador de velocidade, e essa característica dele foi absoluta, era isso que ele emprestava de melhor ao time. O Vinha não, o Vinha vem com muito mais complexidade. Não me espantaria não, tá? O Vinha ajuda como zagueiro, o Vinha apoia esse jogo por dentro, o Vinha só não vai dar essa velocidade do Ayrton Lucas, mas a diferença entre os dois... Não me espantaria não, se o Vinha chega para ser titular, de fato, ganha posição, eu não fico espantado, acho que ele tem total condição. Eu só acho que o Ayrton Lucas, ele tem condição de brigar, cara. Não sei se eu já cravaria que o Ayrton é um reserva. Acho que isso que o Henrique falou é fundamental. Eu acho que a característica encaixa mais no que a gente imagina do Tite, estabilizando o lateral para fazer o resto do time ter um pouco mais de liberdade. Sim. Ele quer ter uma primeira linha confiável, em termos de velocidade, de controlar a profundidade, de ir para frente, voltar, cobrir, descobrir. Equilíbrio acima de tudo. Mas ele não é avesso a lateral que tem a capacidade de fazer corredor. O Arana, por exemplo, jogou muito bem na mão dele. No iniciozinho dele lá no Corinthians. E é um lateral agressivo, um lateral que gosta de atacar a linha de fundo frequentemente. O Cebolinha joga muito por dentro também. Ele exige a passagem de alguém pelo lado do campo. Você tem esse balanço que vai exigir. Não é que o Vinha vai ficar estático, ele vai também, eventualmente, se apresentar. O que é unânime aqui é que é uma baita contratação, né? Quando tem uma lacuna do elenco também, Igor. O Flamengo está atacando 3 lacunas muito claras do elenco. Pra mim é muito claro, assim, ver como o elenco está sendo montado. Eu tenho falado isso, assim, quando a gente conversa. Hoje as brigas estão mais claras no grupo do Flamengo, assim. Você sabe com quem você compete. Isso pro jogador é bom, cara. É confortável. Não é confortável no sentido negativo. Eu sei o que eu preciso fazer para jogar no time. Porque o Flamengo com o Vitor Pereira e com o Sampaoli era cada dia uma aventura diferente. E às vezes mudança tática importante, formação. Eu acho que o Tite tem uma radiografia de time. No meio campo, sim, mais embaralhada, porque é difícil você acomodar Arrascaeta, De La Cruz e Gerson naturalmente. Mas você tem 2 pontas brigando claramente na esquerda, com o Cebolinha e o Bruno Henrique. Na direita, o Flamengo se preparando para criar concorrência como ponta para o Luiz Araújo, que hoje é o Matheus Gonçalves, mas que pode vir a ser o Luiz Henrique, para mim é um ponta superior. Na direita, você tem os 2 laterais que permaneceram brigando efetivamente, com cada um com sua característica, e na esquerda está se criando. O De La Cruz na direita também. De La Cruz pode entrar como ponta pelo lado direito, para você acomodar Gerson e Arrascaeta também no time. Eu acho que assim, entre os volantes, Thiago Maia, abriu-se mão do Thiago Maia para ter Pulgar e Alan brigando. Então, assim, tá mais claro. Você fala de confortável, eu concordo com você, não é um confortável de acomodação, pelo contrário. Muito pelo contrário. Um pouco de previsibilidade, assim, um pouco de normalidade no Flamengo, né? 2023 foi um caos. Dessas disputas, se a gente pegar do lado direito, né, onde hoje a gente viu o Luiz Araújo começar como titular, como terminou no ano passado, tem o Luiz Henrique, que é outro tema abordado pelo Landim, e o Landim fala, né, que o pessoal tá lá na Europa para negociar.
ele quer dizer Marcos Braz e o Bruno Spindel, e não tem nenhum novo detalhe, mas a negociação acontece, né, diretamente com o jogador. Mas essa é uma negociação que eu acho que o Flamengo tem que tentar matar até dia 31. E aí eu vou explicar por quê. Janela lá fecha dia 31. E o Luiz Henrique não é um jogador à margem no Betis. Ele tá jogando, é titular. É um jogador que joga, é isso. Então, se for fazer a negociação, o Betis pode querer trazer uma reposição. Se liberar depois do dia 31, eles não têm espaço para repor. E o Maurício Pellegrini disse que não quer liberá-lo. É isso. Pô, eu entendo se o jogador quiser ir, mas se depender de mim, ele não Essa tem que tentar liquidar até dia 31. O Spindel, na coletiva da qual ele participou 10 dias atrás, falava de jogadores, né, que pensam duas vezes em dialogar e negociar com o Flamengo, porque talvez não tenham espaço, talvez não consigam jogar no elenco do Flamengo e que isso estaria afastando alguns jogadores também de negociação. Não duvido que esse cara não seja o Luiz Henrique. Por mais que você pense na qualidade que ele vai emprestar ao elenco, ele sim, eu acho que o Vinha atropela, o De La Cruz atropela, chega para ser titular. Agora, ele não. Ele briga muito por posição. E aí, pelos lados do campo, a discussão é legal no Flamengo. E aí Sabe que quando ele deu essa declaração, eu pensei no Gustavo Scarpa? Que não aceitou. Que teve conversa com o Flamengo. Mas eu acho que o Scarpa pode ter tido uma resistência ao Tite também, né? Porque o Scarpa era o melhor jogador do Brasil, o Tite não levou ele pra Copa. É um bom pensamento, O cara. Filipão, por outro lado, foi campeão assim, com Se a gente ele. pensar que é uma indireta ao Scarpa... Pode ser só não é vozes um da minha absurdo. cabeça aqui. Não, mas eu a li- proposta do Atlético era muito forte também. O Atlético, inclusive, teve que subir Sim, a proposta sim, ao sim. Nottingham para conseguir a liberação. E, gente, Scarpa tem toda a razão para ter pé atrás com o Tite, pelo amor de Deus. O Scarpa voava no futebol brasileiro, o melhor jogador do Brasil, e não foi para a Copa, foi o Ribeiro. Que é um ótimo jogador também, mas estava claro para mim que era o Scarpa que tinha que ter ido ser testado ao mínimo. Não foi nunca Ser nem testado convocado, ao né? mínimo. Ele nunca O foi Scarpa tem convocado. toda a razão para ter o pé atrás. A partir do momento que você vai trabalhar para o Tite, o Filipão é a tua outra opção, passa a mão no E o telefone, Filipão- te liga e o fala, te Filipão quero, foi- a gente foi campeão. Muito direto, né? Tem nem que ver, eu acho que aí foi o grande trunfo, não é a questão de... E o Scarpa tinha condição de brigar com o Luiz Araújo, evidentemente que tinha. A gente avança, fala do Thiago Maia, essa a gente pode só passar. O Landim fala que ele veio para reforçar o time do Carioca, a informação é que já está muito encaminhado com o Internacional. E tem o caso Léo Ortiz. Né? O Léo Ortiz, que vem sendo uma novela na janela, está se arrastando a negociação, esperava que fosse desse jeito mesmo, porque o Bragantino não quer abrir mão do jogador, e o Flamengo também não, né, nessa negociação. Só que, falo com certeza ali, se dependesse do Léo Ortiz, ele seria jogador do Flamengo na temporada 24. O Flamengo também, né, que é o jogador, e isso está tudo acertado. O Landim, no desembarque, fala que está travado por valores, e é exatamente isso. Na última reunião entre o staff do jogador, a figura do empresário Paulo Pitombeira, com os executivos do clube lá de Bragança Paulista, um lado não bate o pé, não arreda pé dos 12 milhões de euros que são pedidos, e o Flamengo tem aquela proposta, né, esticando a corda de 6 milhões de euros, teria sido o acordo feito entre o Bragantino e o jogador, caso chegasse uma proposta nesse valor, que ele seria liberado. O clube entende que isso valeria só para o mercado, né, internacional e não para o mercado aqui do Brasil. A janela, no caso do Léo Ortiz, é diferente do Luiz Henrique, que está lá fora, ela está aberta até o dia 7 de março, então o Flamengo ainda pode seguir nessa negociação. Mas eu fico pensando nisso tudo, a gente já viu pelo lado do Flamengo, pelo lado do Bragantino. Pelo lado do jogador, isso é muito ruim, cara. Pelo lado do jogador é muito ruim, que já chegou a treinar separado, né, na reapresentação do clube, lá no dia 7 de janeiro. E agora, né, treina, já de volta, né, para não ficar muito longe, né, do... Vai jogar no final de semana? E é o Léo Ortiz, que hoje é jogador do Bragantino, cara. E é um cara que a gente estava discutindo no início do programa, né, de uma prateleira para ser um dos melhores zagueiros do Brasil, né, de contratação, envolvidos em mercado. Então, é uma negociação longa, cara, difícil do Flamengo com o Bragantino. Ele pode ser um dos melhores zagueiros do Brasil jogando no Bragantino. O problema é que ele gostou da negociação, da ideia de ir para o Flamengo, e a grana que o Flamengo está oferecendo não é pequena, cara. 6 milhões de euros. É que aí, quem está do outro lado, a conversa não é nem em Bragança Paulista, é na Áustria, né? É isso, esse é o ponto. E aí é outra... E a postura do Bragantino é o sonho e o orgulho de toda a SAF, dessas ovas aí. É. De um time Bragantino ter, antes da chegada do patrocinador, não tinha pujança para segurar um atleta, para nenhum clube de ponta como o Flamengo. Hoje tem, cara. Hoje o tem Bahia- segurança o Bahia com o financeira. Cauli. E o Ortiz não pode fazer muita coisa, mesma coisa que o Cauli. Mesma coisa. O Ortiz não pode fazer muita coisa porque tem um respaldo de contrato. Eu sei que é desconfortável para ele e o profissional tem o direito de ir para o caminho que for, mas ele também é responsável pelas coisas que assina. Claro. Ele assinou um contrato com a multa rescisória. Ele não é preso ao Bragantino. Se a multa for satisfeita, ele vai sair. Abaixo disso, você vai depender de boa vontade. E aí, eu acredito muito no profissionalismo dele. Se ele for ficar, acho que ele vai jogar naturalmente. Mas, assim, é uma negociação. É uma negociação, é delicada. E do outro lado também, por ser o Flamengo, você sabe que você pode pesar mais a mão, né?
Você sabe. Porque o Flamengo tem um faturamento, alardeia um faturamento muito alto. E esse contrato do Léo Ortiz até 2026, né? Um contrato longo. Para ele não tá ruim a situação. Ele tem um acordo longo, é bem remunerado também no Bragantino, tem boa estrutura, é ídolo lá, vai gerar um desgaste talvez interno lá, mas isso é contornável com a temporada andando. Ele tem que torcer para dar certa negociação, mas eu não vejo o Ortiz como vítima nessa situação, não. Quando a gente estava falando do Flamengo, de um acordo entre Flamengo e Matias Vinha, né? Estava muito bem encaminhado, estava por detalhe. E o GE agora, o Fred Gomes, que estava conversando comigo, já subiu aí a matéria junto com a Letícia Marques. O acordo é esse, de fato, com a Roma, e fechou a contratação do Vinha. 8 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em bônus. Então, colocando com 9 milhões de euros, 50% de bônus do futebol brasileiro. E esse tempo, pelo título brasileiro, né? Se vence o brasileiro, essa informação a gente pode cravar que o presidente despistou ontem, né? Que realmente estava muito perto. Estava todo mundo ali já meio que perto. encaminhado. Então, 8 milhões de euros, mais 1 milhão em bônus, em caso do título brasileiro, 50%, Libertadores, 50%. Matias Vinha até dezembro de 2028. A torcida rubro-negra saúda a mais recente conquista do Flamengo, que fechou, nesta sexta-feira, o acordo para a contratação do lateral esquerdo Matias Vinha, anteriormente emprestado pela Roma ao Sassuolo. O montante acordado para a transferência foi de 9 milhões de euros, sendo 8 milhões de euros estabelecidos como valor fixo, enquanto 1 milhão de euros será dividido em 2 parcelas de 500 mil euros em bônus, conforme inicialmente divulgado pelo UOL e posteriormente confirmado pela ESPN. O contrato estipula uma vinculação de 5 temporadas, indo até 2028. Aos 26 anos, Vinha, que passou por Roma, Sassuolo e Bournemouth desde 2021 no futebol europeu, retorna ao cenário brasileiro, onde teve destacada passagem pelo Palmeiras entre 2020 e 2021. Em sua nova jornada na Gávea, ele terá Ayrton Lucas como concorrente pela titularidade na equipe de Tite, destacando-se que o jogador uruguaio está em processo de recuperação de lesão e deve estar apto para atuar a partir de fevereiro. Matias Vinha torna-se o segundo reforço do Flamengo para a temporada de 2024, juntando-se ao meia de La Cruz, ex-River Plate, que já havia sido anunciado.